gente, vamos começar esse bate-papo. Nessa quinta-feira, vamos receber uma pessoa muito especial, com mais de 20 anos liderando equipes para o sucesso. Ela que evoluiu sua liderança a partir de ferramentas de desenvolvimento humano e teve sua trajetória de mais de 20 anos atuando no contexto da educação superior. Então, vamos dar boa-vinda a Daniele Andrade. Daniele Andrade, olha, muito prazer. Obrigadaço por ter aceitado o meu convite. Quando eu te convidei, eu pensei que você não ia aceitar, porque você é muito corrido. Eu pensei, gente, esquece, não vai querer. E olha que deu certo, estamos aqui na live. É Daniele, verdade, fala tem pra mais de um gente. mês esse convite, né, Luiz? Foi, é verdade mesmo. Olha, já tem gente agendada para março. Que bom, que bom. Aham. Daniele, fala um pouco pra gente, da onde você é, da onde você morou. Fiquei sabendo que você morou no mesmo estado onde eu nasci. Então, fala um pouco da sua trajetória profissional, para as pessoas que irão assistir ou estão assistindo, possam entender um pouco com quem que a gente está falando. Vamos lá. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, por compartilhar um pouco da minha história aqui com o seu público, com o meu público. Tem gente minha aqui que eu Ah, já reconheci. É, bom, eu sou um pouco mineira, um pouco baiana, você vai percebendo aí pelo sotaque. Eu cresci numa cidade do interior da Bahia, em Nova Viçosa, mas eu nasci em Nanuque, Minas Gerais. Só nasci, na verdade. Aos legal. 17 anos, eu falo que eu brinco que eu nasci na Nanuque, porque a minha cidade não tinha hospital, não tem até hoje. E as crianças da família nasceram em Nanuque, então aos 17 anos eu fui para o Espírito Santo para iniciar, para cursar o ensino superior. E aí nesta instituição eu cursei, né, o meu curso e iniciei a minha carreira profissional. Foi uma instituição, inicialmente uma empresa familiar, que foi adquirida hoje pelo Grupo Cogna, na época pela Croton. E aí nesta empresa eu fiquei aí ao longo de 21 anos. Né? Então eu tive uma trajetória de 12 anos na faculdade, né, iniciando no setor de atendimento ao aluno e deixei a instituição como diretora da instituição e fui para São Paulo para trabalhar no corporativo e aí com uma visão mais ampliada, atendendo a todas as instituições do país. E aí é uma visão completamente diferente de atuar diretamente na unidade, mas estar no corpo a corpo ali de uma instituição de ensino foi bastante importante para conseguir atuar no corporativo com uma visão ampliada, mas a partir de um atendimento muito próximo ao aluno, ao professor, ao coordenador de curso. Então, a minha trajetória com a Cogna foi bastante longa, uma história incrível, de muito aprendizado, e foi onde eu me desenvolvi como profissional, como líder, tive muita oportunidade logo cedo de desenvolver a minha liderança e estudei, aproveitei muito ali, desde o momento na faculdade, desde o setor de atendimento ao aluno, eu tive a oportunidade já para despertar minha liderança e me desenvolver como ser humano, como profissional. Pô, Então, minha trajetória espetacular. Muito bacana mesmo. Então, vamos lá, gente. Gostei muito da sua trajetória, parabéns. Tá? Eu sou natural de Vila Velha, próximo à Vitória, e saí de lá quando eu tinha meus 21, 22 anos, e fui migrar para Portugal, e lá fiquei 22 anos. Mas eu amo Vitória e Espírito Santo, e pronto, provavelmente você deve amar aí a Bahia, Minas Gerais, né? Então vamos lá, gente, vamos ao tema. Hoje vamos falar sobre liderança. Desperte o potencial para liderar. Soninha, muito boa noite. Então, peraí, que tem uma pessoa aqui que já... A Maria, é impressão minha ou o som está estranho? Não, tá bem, eu estou ouvindo bem a nossa convidada. eu também te É, ouço bem. deixa, deixa eu ver aqui. Eu sou de Salvador, Léo Souza. Seja bem-vindo, Léo. Ô, Léo, só confirma pra gente aí se você ouve bem. Dá um ok aí se você está ouvindo a gente bem aí. Ô, Edson Alves, boa noite. Seja bem-vindo. Ô, Edson, só confirma pra gente aí se você está ouvindo bem.
Peraí, Daniela, acontece. Peraí. Beleza, tá ouvindo bem. Então, beleza. Então, aumenta o seu som aí, Maria. Aumenta o seu som do celular ou do computador, para você ouvir bem. Então, gente, para quem nunca assistiu minhas lives, eu sempre gosto de fazer uma introdução primeiro, antes de entrar nos tópicos, nas perguntas. Então, vamos lá, sobre liderança, desperte potencial para liderar. A ênfase na importância da liderança no contexto organizacional tem que ser tornada cada vez mais evidente. A verdadeira liderança parece estar intrinsecamente ligada à capacidade de lidar com as diferenças características individuais dos membros de uma equipe. Algumas pessoas parecem possuir uma inclinação natural para liderar desde cedo, enquanto outras desenvolvem essa habilidade por meio de experiência de vida. Ao observar e se inspirar em líderes, é claro, ao evoluir seu conhecimento a partir da realização de cursos, leituras e mentorias. E é pura verdade, viu? Puríssimas verdades. Encontrar o equilíbrio entre a gestão eficaz e a habilidade de liderança é um desafio em qualquer ambiente organizacional. Então, nessa live, fica com a gente até o final, que vamos adentrar nesse universo e aprender sobre a importância de despertar o líder que existe dentro de nós. Lá no finalzinho eu falo um pouco sobre liderança que eu passei, né? Quando eu entrei na fábrica com uma função e no final de 22 anos, aonde eu cheguei. Então vamos lá, gente, vamos ao tópico. Daniela, fala pra gente o seguinte: é comum as pessoas pensarem que somente pode ser líder quem possui um cargo de gestão ou, portanto, possui uma equipe. O que você fala sobre isso aí? Só gerente, só quem é gestor tem esse papel de líder? Explica pra gente aí como é que funciona isso. Na verdade, o mais natural é que se pense que líder é quem tem equipe e é quem está vinculado a uma posição de gestão e muito associado a uma corporação, a uma empresa, né? E, na verdade, liderança vai muito além disso. Eu gosto muito de considerar a liderança como autoliderança e uma liderança pessoal. Em primeiro lugar, quando a gente é capaz de olhar para a liderança no contexto pessoal, numa condição de ser capaz de fazer escolhas e de direcionar a própria vida, o mundo muda diante de nós. É claro que quando a gente olha para a vida desta forma, assumindo responsabilidades, a probabilidade da gente ter a possibilidade de apontar o dedo para outras pessoas diminui, né? A gente assume o risco do que acontece conosco. Quando a gente vai para o contexto de trabalho, e aí depende da natureza de trabalho, se eu sou um professor, se eu sou enfermeiro, se eu sou um empreendedor, se eu sou vendedor, se eu sou corretor de imóveis, de seguros, e eu atuo, eu desperto a partir dos meus comportamentos, das minhas atitudes, da minha comunicação, eu tenho um comportamento que demonstra liderança, eu sou capaz de inspirar outras pessoas, eu sou capaz de conduzir outras pessoas para o caminho, para um direcionamento para onde eu estou caminhando, eu sou capaz de influenciar um volume muito grande de pessoas. É uma pessoa muito diferenciada quando ela tem uma intencionalidade no fazer. Então, quando eu tenho consciência dessa minha liderança, eu realizo muito mais e eu influencio o resultado do meu trabalho de uma forma muito potencializada. Quando eu evoluo na minha carreira profissional e eu tenho condições de ocupar um cargo de gestão, é muito natural que os meus pares, que as pessoas ao meu redor, enxerguem uma liderança nata em mim. Né? Nossa, mas a Dani já era líder nata, já se percebia liderança nela, porque eu já fui demonstrando nas minhas atitudes, na minha comunicação, na forma como eu me posicionava a minha liderança.
Então, sim, algumas pessoas, desde muito pequeno, você percebe crianças assumindo a frente nas brincadeiras, assumindo uma postura diante dos coleguinhas, mas não são somente essas pessoas que vão se destacar na vida com atitudes de liderar. A liderança ela pode ser desenvolvida se você quiser desenvolvê-la. Você pode também não querer, você pode ter um caminho, uma trajetória diferente. Se a gente for capaz de desenvolver a liderança, ainda que eu não queira, eu posso não querer ter uma posição de gestão e de liderar equipes, né, numa posição mais formal. É uma característica minha. Eu posso não querer ser um gerente, eu posso não querer ser um diretor, mas ter a atitude de me posicionar liderando faz com que eu me desenvolva e performe muito mais e eu influencie muito mais as pessoas que estão ao meu redor. E eu tenha resultados melhores. E eu contribua com resultados melhores das pessoas que estão ao meu entorno. Porque se refere à atitude e a posicionamento na vida. Né? É claro que quando eu faço isso, eu assumo responsabilidade muito grande. E aí vai depender muito do quanto de responsabilidade eu quero assumir. Tem uma pessoa que escreveu aqui, o Moisés escreveu assim, cada mente um mundo mudando o outro. E é verdade. Perfeito. Cada mente Perfeito. é um universo que a gente consegue entrar. Mas olha, adorei a sua resposta do primeiro tópico. Vamos para o segundo. O segundo é o seguinte: existe um tipo de novo, existe um tipo de liderança que seja mais adequada? Como saber se eu estou no caminho certo, Daniele? Eu gosto de pensar que é importante que o líder tenha flexibilidade. E eu gosto de compor a equipe com diversidade, né? Com pessoas diferentes. Então, imagine que é muito comum a gente ouvir que o mundo está mudando e que a gente precisa se adaptar a esse mundo em constante mudança. Então, imagine, eu tenho uma equipe diversa, com pessoas muito diferentes, eu tenho um contexto que muda a cada instante, eu tenho um contexto organizacional com líderes diferentes, com lideranças acima de mim, com ideias diferentes e com pensamentos também diferentes do meu. Então, imagine que se eu não tenho capacidade de adaptação, eu vou ter dificuldade de transitar nesse contexto organizacional. Então, flexibilidade é um dos elementos que eu preciso para fazer uma boa gestão e liderar num contexto aí organizacional. Então, pensa que liderança, ela é tanto no aspecto de fazer a gestão das pessoas, como conduzir essas pessoas e todo o trabalho dentro de um contexto organizacional. Existe um jeito certo de fazer? Existe o melhor jeito de fazer? Eu diria que o melhor jeito é o que esse líder com a equipe dentro de um contexto encontra a melhor adaptação. Então, há momentos e momentos, sabe? Então, eu diria que há 4 elementos que o líder precisa observar, que eu gosto bastante. Um deles é o autodesenvolvimento. Sabe quando a gente passa por um processo de reeducação alimentar? Para mim é muito diferente de eu me desenvolver e eu passar por um treinamento. Para mim, treinamento é quando eu faço uma dieta. E o desenvolvimento é quando eu passo por uma reeducação alimentar. Então, eu gosto de encarar o processo como um desenvolvimento. Então, o líder precisa olhar para essa característica do autodesenvolvimento dele. Ele precisa encarar o processo da aprendizagem contínua. A aprendizagem, ela nunca para. Ele precisa considerar o processo da empatia, porque ele vai lidar com pessoas o tempo inteiro, quer seja os pares, quer seja os seus superiores, quer seja o time que ele vai conduzir, quer seja seus fornecedores, outras pessoas com as quais ele precisa lidar, e ele precisa lidar com o ambiente em que ele precisa se adaptar, quer seja o contexto organizacional ou o contexto fora desta organização. Então, o melhor líder é esse que sabe lidar com todos esses elementos e aprender o tempo inteiro. Então, eu nunca estou plenamente pronto. Se eu pensar que o ambiente está sempre em mudança
que as pessoas estão em constante mudança e eu preciso acompanhar esse movimento das pessoas, então o melhor líder, o líder mais adequado é aquele que consegue perceber esses elementos, acompanhar e estar aberto a esses processos de mudança. Então, quando que ele sabe, quando que eu sei que eu estou num bom caminho? A partir do feedback. Não tem outra forma de saber se eu estou num caminho bom. Imagine que organizações grandes têm bons processos de avaliação, processo de avaliação de engajamento, NPS. As organizações menores não necessariamente têm processos assim. E mesmo as grandes, que têm essas avaliações maiores, eu posso ser um líder que tem uma ótima avaliação, mas o meu dia a dia com as pessoas, não necessariamente eu tenho um excelente engajamento com a equipe. As pessoas podem ter medo e me dar um ótimo conceito na avaliação. É muito importante, quando a gente fala de feedback, que eu tenha efetivamente a abertura com essa equipe para que as pessoas tenham coragem de falar o que precisa ser dito. Tá? Então, o feedback precisa ser desenvolvido. Na nossa história, nós não somos treinados, desenvolvidos, nós não tivemos abertura ao longo da nossa história educacional, familiar, para conceder e receber feedback. Então, isso precisa ser desenvolvido. Quando as pessoas erram no contexto de trabalho, e aí o erro aqui é um resultado, elas precisam ter possibilidade de chegar para o seu líder e falar, olha, erramos aqui, tivemos um resultado X, precisamos corrigir. Ela precisa ter condições de chegar para esse líder e trazer essa informação. Assim como ele também tem que ter condições de chegar para esse líder e dar um feedback de algo que não está muito bacana. Então, como que eu sei se eu estou caminhando bem? Quando essa comunicação é fluida, quando o resultado numa avaliação de engajamento combina com esse meu movimento com a equipe, quando o meu relacionamento com as pessoas está fluido, quando eu estou sentindo esse ambiente e caminhando bem. Então, são vários elementos que vão me dando indício de que eu estou trilhando um bom caminho. Então, eu preciso estar realmente aberto para entender as nuances do meu processo aí de desenvolvimento dentro da organização. Boa. Eu estou batendo Amor palma aqui, que durante o desenvolvimento da sua resposta, passou um filme na minha cabeça. Eu cheguei no Brasil em 2008 e o meu primeiro emprego aqui no Brasil foi ser gerente da Mitsubishi, lá em Mato Grosso. E, assim, não foi fácil. Não foi fácil de entrar naquela bolha que já estava construída. Eu fiquei lá na Mitsubishi uns 8 meses. Aí, assim, o dono da Mitsubishi vendeu para a Land Rover, e a Land Rover já tinha a própria equipe. Aí eu saí da Mitsubishi. Aí vim para Goiânia. Goiânia, eu fui gerente de 8 lojas da Renault Nissan. Hoje já não existe mais, a Renauto, não existe mais. Então, quem é de Goiânia está aí online vai saber o que eu estou falando. E a mesma coisa que eu passei em Mato Grosso, passei em Goiânia. Que tinha um gerente, já tinha uma turminha, já tinha uma equipe pronta e me chamaram para tomar conta das 6 lojas. Então, assim, foi muito difícil, muita flexibilidade, que você acabou de falar, para conseguir conquistar todos. É o que o Moisés acabou de falar. Como é que eu vou conquistar a mente de cada pessoa? Que são, tinha goiano, tinha nordestino, tinha um pessoal de São Paulo, o mecânico era de Brasília, ou seja, era um universo diferente, culturas diferentes, e para mim entrar, e para mim convencer essas pessoas que eu entrei para ajudar. Então, veio aí a sabedoria, a persistência, a flexibilidade, foi muito duro. Entretanto, a Renault fechou, foi vendida para outra marca, e fui para Brasília. Lá eu fui gerente da Sangyong, uma concessionária, que hoje já não existe mais. Ele tinha 4 lojas. Lá foi mais fácil, porque estava começando a concessionária. Então, a entrevista dos mecânicos, vendedores, passavam por mim. Então, assim, é muito mais fácil, né, deles gostarem de mim.
né? Mas tudo que você falou aí, cara, que bacana, cara. O processo é esse mesmo. Não tem o que inventar. Vamos lá, vamos pro Você, próximo. Estou gostando. você falou uma coisa muito interessante que é muito mais fácil liderar uma equipe que você construiu. É, É mais difícil liderar a equipe herdada. É nossa, natural, difícil né? demais, difícil Você, demais. é mais difícil para todo É, mundo. Para o líder é mais difícil para o é, liderado. Ele vem, né? Ele vem de uma outra cultura de equipe, precisa se adaptar, tem todo um processo. Mas eu falo que o líder precisa gostar de gente. E eu tem, gosto de gente. E quando tem mesmo. você precisa respeitar a história de quem já estava, Isso, né? E precisa ter uma isso. escuta ativa. E escuta ativa requer não julgamento e requer presença. Então, quando eu chego, eu preciso ouvir quem estava. E quando eu ouço quem estava e eu legitimo quem estava, eu abro espaço para eu chegar e abro espaço para que o outro chegue até mim. E aí a conexão começa a acontecer. Isso. Eu trago uma comunicação no meu Instagram de uma liderança, de que o líder é capaz de entregar resultados extraordinários e exponenciais para a sua equipe a partir da conexão. E a conexão só é possível se ela for de verdade, né? Essa comunicação precisa ser de verdade e precisa haver respeito entre as pessoas, entre líder e liderado. E as pessoas sentem quando você está sendo sincero, está sendo verdadeiro. Sim. Olha, Daniel, o meu primeiro dia de trabalho como gerente da Renault, uma das lojas principais do grupo, que era no centro de Goiânia. Primeiro dia, eles fizeram um mutim, pessoal do departamento de vendas, pessoal do pós-venda. O pós-venda, na altura, Daniel, sacanagem não, tinha uns 24, 25 carros de manhã cedo para fazer a revisão e todos entraram em greve. Todos. Por quê? Porque o antigo gerente enrolava, prometia. Vou dar isso, vou dar plano de saúde, vou aumentar o salário de fulano, vou aumentar. Aí eu falei, gente, me dá uma oportunidade. É o primeiro dia. É isso que eu cheguei a falar. É o meu primeiro dia, eu não sei o que está acontecendo. Me dá o prazo até 6 horas da tarde, que eu resolvo o problema de cada um. Mas me dá a oportunidade. Vão atender os clientes do pós-venda. Tinha uns 25 carros na rua esperando para entrar para fazer a revisão. Gente batendo na porta, querendo preço de carro, departamento de vendas. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu bati no dono da concessionária. Olha, está se passando isso, está se passando isso. Ô, Luiz Cláudio, para mim é surpresa, porque nunca ninguém me falou nada disso. Falei, você tá de sacanagem comigo, cara. Um antigo gerente não falou isso para você? Falei, não. Então vamos lá. Olha, fulano precisa de aumento, fulano precisa disso, fulano precisa daquilo. Pá, 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 pá. Voltei para a loja. Falei, gente, o problema é resolvido. Mês que vem você vai receber isso, mês que vem. Mas assim, tudo na individualidade, né? Resolvido o problema. Então, assim, eu sempre fui transparente com minhas coisas. Eu nunca prometi vamos lá, um benefício que eu não posso dar. Aliás, eu não posso dar, né? Eu convenço o dono da concessionária a proporcionar esse benefício para você. Mas aonde quero chegar isso aí? Se você não for parceiro, amigo, companheiro, os caras faz multinho e você tá ferrado. Antes desse, só para concluir, antes desse gerente sair, tinha outro. O outro, todo mundo se reuniu e conseguiu mandar o cara embora. Só para você ver o poder dos funcionários quando não gosta de um líder, de uma liderança. Só para você ver. Mas vamos lá que o bate-papo está quente. Estou gostando. Deixa eu dar aqui o Moisés. Sabedoria, isso mesmo, o Moisés Fernandes. Tem que ser muito sábio, ouvir. Eu gostei muito de você falando, tá? Ouvir e raciocinar como você vai poder ajudar aquela pessoa na individualidade. VC Oliveira, boa noite. Gabriel, boa noite. Josenildo, boa noite. Josivan, Marcos Antônio. Patrícia Santos Viana, boa noite. Márcio escreveu o seguinte: a gestão de pessoas faz parte do líder
Isso mesmo, Márcio. É o que a Daniela falou sobre gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, cara, não adianta ser líder. Não adianta ser líder. Oliveira Case, Léo Souza, palavra dada, não pode voltar atrás. É isso aí, irmão. Cara, prometeu, cara. Não tem jeito, meu. Entendeu? Mas é aquilo, você tem que prometer com o pé no chão. Você tem que prometer uma coisa assim que dá para você conseguir aquele benefício para aquela pessoa. Eu falo isso, sim, não só para concessionária, pode ser para qualquer tipo de nicho. Né? O meu universo hoje é o universo imobiliário, da aviação. Eu vendo helicóptero, eu vendo aviões, vendo imóveis. Então, assim, aplique para qualquer tipo de nicho. Cara, você tem que aplicar. Aliás, você tem que saber o que você vai prometer, que quem ouve não vai esquecer. Não vai esquecer. Vamos lá, Moisés escreveu o seguinte: se não houver uma função, talvez haja uma explosão. E é verdade, puríssima verdade, cara. Vamos lá, o Daniele, fala pra gente aí quais são as principais características de um líder de sucesso. Você já deu aquela pitadazinha, né, na antiga pergunta, mas agora aprofunda mais. Quais são as características principais de um cara assim top da galáxia? Você sabe que eu vindo para Bahia, eu vinha lendo um livro e eu li uma citação do Albert Einstein e ele dizia que... Peraí só um pouquinho, não esquece não, peraí. O Mário escreveu o seguinte: sinto que eu perdi a mão aqui da minha empresa e não estou mais conseguindo o engajamento dos meus colaboradores. Help. O que você pode sugerir aí para o nosso companheiro aí, o Márcio Júnior? Mário Costa Júnior. O que você tem para falar sobre isso? A gente precisa, para entender sobre perda de engajamento, precisa entender um pouco mais do contexto dele, sabe, Luiz? Quando a perda de engajamento, porque entender o que está presente nesse contexto para perder, quando ele fala perdi a mão, onde é que está o problema? Está nele? Está no time de líderes dele? O que aconteceu dentro dessa organização para puxar esse fio de volta e trazer o time? Não, às vezes não é um elemento. E para você perceber que perdeu o engajamento do time, podem ser vários fatores. Às vezes é tão sutil isso, você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, e quando percebe, já é um tempo, não foi de uma hora para outra. Né? Quando o time demonstra perda de engajamento, não foi da noite para o dia. Não. Tem um tempo que isso vem acontecendo. E quando eu percebo, as pessoas já estão muito chateadas. Aí, às vezes não adianta só eu dar uma bonificação, eu fazer uma festa. Isso não resolve. Eu preciso recuperar a emoção, recuperar a afetividade, recuperar a confiança das pessoas. Então, precisa entender o que de fato aconteceu, ouvir as pessoas, eu preciso saber qual é o contexto para conseguir ajudar. Né? Não dá muito só aqui sem saber o contexto, não tem uma mágica aqui para resolver sem saber o que está descontextualizado. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Mário. Ô, Mário, me responde aí, quantas reuniões você faz por semana ou por mês? Só para me entender aí o contexto da sua empresa e fala um pouco que empresa é essa, mexe com o quê, quantos funcionários são. Por quê, ô Daniel, que eu quero saber disso aí? Como é que eu conseguia ser companheiro das pessoas? Eu fazia reunião segunda, quarta e sexta, às vezes de manhã ou às vezes à noite. Para quê? Primeiro, para me aproximar das pessoas e ouvir a demanda de cada um. Era mais isso. E passar o que passou durante o dia, o que a gente pode melhorar. E por incrível que pareça, dava resultado. Dava muito resultado. Ah, Luiz, eu preciso disso. Eu fazia de tudo para conseguir, para na próxima reunião ele não reclamar. Então, assim, eu tentava ouvir mesmo e correr atrás para tentar resolver. Ou seja, é assim que eu conseguia a confiança das pessoas. Com reuniões. Não aquelas reuniões chata pra caramba, de uma hora, que não tem valor nenhum, só blá blá blá. Não, era objetivo, gente, passa isso, aconteceu isso ontem, o que a gente pode resolver hoje?
mais para frente, assim, bem objetivo. Cara, todo mundo gostava. Às vezes a gente parava, vamos lá, meia hora antes, as pessoas gostavam. Então, assim, tem que saber, cara, o contexto para saber o que está acontecendo. Só Até dá uma mesmo o olhadinha aqui, líder, a sabe, Fernanda. Luiz? Oi, repete. Até o líder. Até o líder, assim, às vezes você fala assim, faz a reunião. Se o time não estiver tão Não. engajado mais com esse líder, não adianta também fazer os rituais de reunião. Eu fazia eu tinha as agendas de reunião com o time, com todo o time, e as agendas de one-on-one, elas são poderosas. Mas, por exemplo, eu lancei o programa do meu curso Lidera, e eu tenho, antes de propor que esse líder tenha as agendas, os rituais com a equipe, eu tenho toda uma programação de desenvolvimento do líder. Porque se ele não estiver pronto, ele precisa estar pronto antes de olhar para a equipe. Então, não adianta ele ir direto para a agenda de rituais se ele não está pronto para olhar para ele, para depois olhar para o time. Porque dependendo de como estiver essa relação, ele não vai surtir efeito. Então, Deixa eu só te precisa fazer uma mesmo entender. pergunta. Deixa eu te fazer uma Pode falar, pergunta fora do contexto aqui agora. pode Totalmente falar. fora da pauta. Eu aprendi uma coisa lá em Portugal, quando eu fui auditor. Para ser líder, não precisa fechar a cara, não precisa fazer cara feia, não precisa, cara. Daniele, essa cara larga minha aqui que você está vendo é a cara que eu fui gerente aí nas concessionárias do Brasil. Fui gerente da Volvo em Vitória, numa época lá na Terceira Ponte. Você conhece lá a Terceira Ponte? Próximo do pedágio ali, antes de virar para o shopping, tinha uma Volvo ali. Hoje já fechou. Hoje é Troller, hoje, outra concessionária. Fui gerente lá durante 6 meses. Então, assim, eu não fechava a cara, não ficava mal-humorado. Porque, assim, quando você entra numa concessionária qualquer aqui, ou numa imobiliária, vamos dar outro exemplo aqui, né, mais prático, ou uma loja de material de construção, o gerente está assim, ó. Cara, você acha que cara feia vai resolver? Não vai, irmão. Não vai resolver, cara. Você tem que encarar o problema e resolver. Deixa eu só antecipar, pegando o gancho, antecipar como que eu consegui sair de operador de máquina lá da Renault e chegar ao auditor. Mas esse passo demorou durante 22 anos. Por quê? Quando eu era montador de peça, eu me sentia, vamos lá, tipo um supervisor da turma. Eu me autotitulava, eu pegava o problema para mim. Aí quando eu fui supervisor, depois de 6 anos disso, eu já queria ser auditor interno. Então, assim, já é de mim, não tem como explicar. Não tem Entende livro, não que tem uma liderança é cartilha. atitude? É atitude. Tem atitudes, assim, eu pegava o problema para mim. Mas quem é o líder aí? Ou o cara estava lanchando, ou estava almoçando. Não, eu sou o líder aqui da turma que eu posso ajudar. Eu pegava o problema para mim, resolvia, aí o cara ficava assim, pô, cara, o cara é top, hein? O cara resolve o pepino, hein? Mas eu não era nada, eu era só um montador de peça. Resumindo, durante esses 22 anos, eu sempre peguei o problema para mim, mas resolvia, porque eu tinha acesso à engenharia, eu tinha acesso vamos lá, a departamentos que resolveriam o problema. Então, o meu nome, Alvarenga, começou a soar lá dentro da fábrica. Né? Ô, cara, esse cara é diferenciado. Pô, esse cara é diferente. Hoje já não existe mais prova para você ser alguma coisa lá dentro, né? Mas antes, era 3 em 3 anos, você fazia uma prova de aptidão para aquele tipo de cargo. Então, eu fazia por indicação daquele departamento. Então, ou seja, eu cheguei ao máximo que um brasileiro pode chegar, é auditor externo. Porque lá atrás, lá que eu tinha 22 aninhos, 22 aninhos de idade, chegando de Vitória, eu sempre fui aquela coisa diferente. Na minha turma, entrou 35 pessoas. Durante esses 22 anos, ficamos em 4. Ficou uma galera no caminho. Por quê? Porque não tem papel de líder. Porque não tem aquela ganância sadia. Não é aquela ganância que eu falo de passar por cima do outro, sacanear o outro. Não é isso, gente. Aquela ganância de crescer. Crescer e levar alguém junto com você. Por isso que eu acabei de falar.
Entramos com 35 pessoas e saímos, foi na crise de 2008, né? Saímos em 4 pessoas. Mas na final, éramos 15 mil pessoas quando entramos na Renault, mesmo completo, né? Que era 4 turnos. Em 2008, devido àquela crise, foram embora 8 mil pessoas. E como eu era auditor, um salário bem alto, então mandaram os engenheiros e auditores embora. Deixa eu só dar uma atenção aqui à turma aqui, peraí. O Mário escreveu o seguinte: é uma produtora, Daniele. Por definição, é uma bagunça. Crescemos razoavelmente esse ano e minha forma de liderança parece que não funciona mais. E reconheço isso. Não costumamos fazer reuniões. Daniele, dá um socorro aí pro cara aí. Mário, faça pelo menos uma reunião diagnóstica com o time, reconhecendo o que você percebe e vai de peito aberto para pedir feedback e entender como que vocês podem seguir a partir daí. Se você está trazendo esse ponto aqui tão abertamente para todo mundo que está participando da live junto, O cara tem coragem. você tem coragem. Você está se expondo aqui com todo mundo, com o seu time ainda mais legítimo. É o time que vai levar, né, a empresa junto com você mais adiante. Volta para dentro de casa e faz esse mesmo movimento. Time, eu reconheço que a gente já cresceu muito, pode crescer muito mais. O que falta aqui de mim, junto com vocês, para a gente alavancar? O que vocês percebem? Porque talvez o time reconhece algo que você ainda não percebeu e que vai ser o elemento que falta para você se desenvolver para alavancar essa equipe e seguir adiante com eles. Talvez tenha um elemento que as pessoas estão percebendo e que você ainda não tenha percebido. Já que você está disposto aqui a reconhecer isso, eles vão falar. Se você está aberto a isso e puxar isso numa reunião francamente e com calma, com tranquilidade, com serenidade, as pessoas vão falar para você. Agora, sim, eu sempre falo, né, independente do contexto, se é com uma pesquisa com o cliente, se é com um bate-papo com o colaborador, se é num relacionamento com marido, mulher, namorado, com filhos, se você se abre para ouvir, esteja pronto ao que vem. Né? Nem sempre vem o que você está imaginando, às vezes vem algo que te surpreende positivamente e pode te surpreender negativamente. Então esteja pronto, porque tudo é verdade. Às vezes vem algo, uma informação, que você a priori fala, gente, mas eu não sou assim, ou eu não faço isso, ou eu não fiz isso. Mas se na perspectiva do outro, o outro acredita, até aquele momento é verdade. Se você não for capaz de absorver, entender e construir um novo caminho a partir dali, enquanto essa história não for trabalhada, aquela outra pessoa vai continuar lidando com a informação da forma que ela acredita que é. Então, até aquele momento, ela vai ser verdade. Então, já que você está aberto aqui, volta para casa e faz essa construção. A partir daí, você vai ter uma abertura ou para se desenvolver numa mentoria, num curso, com o próprio time, os caminhos vão se abrir para você. E a gente está aqui à disposição para contribuir contigo. Amém. Mário, a dica é essa. Outra dica importante. Peraí, segunda-feira, que dia, gente? Segunda-feira é. Ah, não, segunda-feira é Natal, não tem como. Vamos lá para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é no dia 27. Ô, Mário, seja diferente. Chega primeiro do que todo mundo. Já chega com pão na mão, com a garrafa de suco de laranja, um queijo de presunto e o pão de queijo. Você já começa aí. Diferente. Diferente de tudo que você já fez no passado. Espera a turma chegar e for trocar ideia, cara. Rapidão, pô. 40 minutos, meia hora. Ouve primeiro, ouve. Se faz sons. Ô, cara, trouxe um café aqui. Vou tomar um café? Isso só fica só de olho. Quarta-feira. Na segunda-feira que vem. Ah, não, segunda-feira já é feriado de novo, né? Peraí. Não dá. Dia 2, então dia 2. Terça-feira, depois de uma semana. Faz de novo. Cara, assim, o cara sai barato depois. Faz mesma coisa, na terça-feira que vem, quarta-feira que vem. Traz um pãozinho, pão de queijo, um suco de uva, suco de laranja. Aí você vai falar. Você não vai ouvir mais. Falei, gente,
Já mudou o ano, estamos em 2024, precisamos de unir força. Aí você fala essa palavra lá, meu. Aí tem essa rotina, cara, ou toda segunda, ou toda sexta, faz um balanço, tudo que aconteceu durante a semana, você vai ver quem que você vai descobrir no meio do caminho, quem é a laranja podre que está poluindo as outras pessoas. Não, cara, tem que ser amigo dos caras, não tem jeito. Os caras, eu falo assim, é masculino e feminino, né? Mas se você não for amigo, cara, não dá. Deixa eu só dar um oi aqui, peraí. Moisés, fazer além do que é pedido. Isso mesmo, Moisés Fernandes. Certíssimo, cara, sempre gerando valor. Silvia, Ana, boa noite. Moisés, plantar. Isso mesmo. Resumindo, Mário, a partir do próximo ano é plantar, cara. Plantar e daqui vão lá, cara, em junho. Em junho você me chama aqui, a gente faz uma live, nós dois. Nós três, eu, você e a Daniele, pra gente lembrar desse assunto, como que isso evoluiu. Mas faz isso, tá? Reuniões semanal, ouve, fala. A outra reunião, ouve. Na outra, você fala. Você vai ver que vai dar resultado. O Gabriel escreveu o seguinte: a sinceridade com a equipe é fantástica. Reuniões, uma vez, permite que os colaboradores possam contribuir e muito com a empresa. Isso mesmo, olha, antes de ler o Gabriel já tinha falado. Cara, é a chave do negócio, Mário, é reunião, cara. Se você não ouvir, não dá, não vai. Mário, obrigado, farei isso. Gabriel, ouvi a palavra-chave, isso mesmo. Gisele, boa noite. Clay, boa noite. Mário, obrigado. Beleza, kkk. Combinado. Fechado. Em junho você me liga lá no WhatsApp. Me liga, desculpa. Me chama no Instagram. Luiz, você lembra? Você me prometeu fazer uma live? Eu, você e a Daniele? Beleza. Mas olha, na mesma, Mário, entre em contato com a Daniele. Ela tem um programa de mentoria de líder, cara, espetacular. Fica até o final para a gente falar sobre isso. Cara, faça que vai abrir sua mente. Estou te falando sério. Ô, Tony Dantas, boa noite. Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Ô, Daniel, então fala para a gente aí como desenvolver e eu evoluir a liderança, já que não pode comprar isso, né? Já vem dentro da pessoa, a pessoa consegue desenvolver através de mentoria como a sua. Então fala para a gente aí. Tá. Existem algumas possibilidades, né? Uma delas é pela experiência prática, né? A gente até falou algumas vezes aqui sobre as atitudes, comportamentos que a gente tem como profissional dentro do contexto organizacional, seja ele qual for. Seja ele escola, seja numa corretora, seja num contexto universitário, não importa, né? Seja qual for o ambiente de trabalho ao qual você está inserido, busque explorar experiências práticas desse contexto para desenvolver a sua atitude de liderança. Eu gosto bastante da cultura de autonomia com alinhamento, quando um líder faz isso, provê isso para o seu liderado, porque vai possibilitar que esse liderado se exponha a outros contextos, a partir de um alinhamento que é feito com o líder, e aí aqui falando para os líderes, para desenvolver a liderança em seus liderados, e aí de tal forma que essas pessoas vão para outros contextos sozinhas, né, a partir de um acompanhamento que fez com o líder, se expõe a outros contextos, diante de outros líderes, de outras equipes, e vai fortalecendo a sua comunicação, a sua empatia, a sua capacidade de interlocução e de inspirar e de influenciar pessoas. Então, eu vou, a partir do momento em que eu interajo, em que eu trabalho, em que eu desenvolvo o relacionamento com outras pessoas, eu vou tendo espaço para desenvolver a minha liderança antes mesmo de ter uma posição de gestão para isso. E às vezes eu tenho uma posição de gestão e mesmo assim eu não tenho liderança. E aí, ao ter posição de gestão, eu também devo desenvolver a minha liderança, mas mais um motivo para ter
espaço para desenvolver a liderança porque eu tenho equipe para cuidar, eu tenho uma equipe para gerir. E aí, nesses casos, é necessário olhar para o movimento de interagir com outros líderes, participar de mentorias, realizar cursos, participar de workshops, estudo de livros, estudos em grupos. Então, são todos movimentos que a gente deve fazer ao longo da carreira para o desenvolvimento de liderança. Então, algumas pessoas vêm desenvolvendo isso ao longo da carreira, outras pessoas vão percebendo isso a partir das interações com outras pessoas. Então, por exemplo, eu percebi desde cedo a necessidade de me desenvolver para desenvolver as minhas equipes. Eu acabei tendo acesso a cargo de gestão muito cedo, ainda na faculdade. Sobre a minha liderança, a autoliderança, eu percebi isso, eu aprendi sobre isso muito tempo depois, mas eu cuidei de me desenvolver primeiro para depois cuidar das pessoas que estavam sob a minha responsabilidade. Então, eu sempre fui muito responsável de olhar para mim, cuidar do meu desenvolvimento pela minha responsabilidade em cuidar das pessoas que estavam sob a minha gestão. Então, liderança é um tema que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto de gente, né? Então, por isso que eu falei lá no início, liderar é gostar de gente. Então, de novo, às vezes eu tenho um cargo de gestão e não sou líder. Às vezes eu não tenho um cargo de gestão e sou um super líder, influenciando de forma intensa e potencializadora muitas pessoas. E tem gente que é líder e que influencia, gera muito resultado, mas não quer cargo de gestão. E tudo bem, né? Mas quem está em cargo de gestão, em posição de gestão, precisa, por favor, cuidar desse aspecto da liderança, porque a gente precisa olhar com muito carinho para as pessoas que estão sob a nossa influência. Eu faço uma comunicação no Instagram sobre a qualidade das relações, sobre relações saudáveis no trabalho. Então, a nossa liderança ou a nossa gestão pode ser tóxica e a gente adoecer as pessoas que estão conosco. Então, quem aí está numa posição de gestão, por favor, cuide da liderança para que as pessoas que estão com você estejam felizes, não só para gerar resultados incríveis, mas para que tenham relações saudáveis no trabalho e façam um trabalho bem feito, mas que tenham felicidade aí para o trabalho. Imagine que a gente passa uma jornada muito grande no trabalho. Então, que essas pessoas não sintam a dor de domingo no fim de tarde, sofram porque no outro dia tem que ir trabalhar. Não, elas sintam prazer porque no outro dia vão encontrar os colegas de trabalho, tem um trabalho produtivo para entregar. Então, liderança precisa passar por isso. Então, o líder tem que ter clareza da sua missão, que é servir. Aliás, todos nós, a nossa missão de todos nós é servir. O que a gente precisa encontrar é qual é o nosso servir, né? Cada um servir. E a gente precisa ter muita clareza de quais são os nossos valores enquanto líderes, para que a gente sim encontre esse equilíbrio aí na relação com as pessoas que trabalham conosco. Muito bem. A Maria escreveu o seguinte: na verdade, há um autor que nos ensina, um autor que líderes se servem por último. O que a Dani Simon fala sobre Sinek. isso? É o Simon Sinek. Eu adoro Simon. Falando nisso, eu te cortei. Lá na primeira pergunta, lá, você ia citar um livro, um autor de um livro. Eu acabei te cortando. Na verdade, era o Albert Einstein. Ele fala que procure ser uma pessoa de valor ao invés de procurar ser uma pessoa de sucesso. Na verdade, eu não acredito que ele é contra a gente ser uma pessoa de sucesso, mas é sobre não termos uma busca desenfreada pelo sucesso, esquecendo dos nossos valores. Valor é aquilo que a gente não negocia, né? Então, valor é aquilo que é importante para a gente. Então, em primeiro lugar, se a gente está alinhado com os nossos valores e o nosso sucesso vem a partir daquilo que é valoroso para a gente, então o sucesso está ali. Então, o líder de sucesso é aquele que conquista
pleno dos seus valores. Então, era isso, era quando a gente estava na pergunta sobre o que é um líder de sucesso, quais são as características dele. E a pergunta, a citação dela é do Simon Sinek. Né? Eu sou super fã do Sinek, e o Sinek fala que líderes lideram pessoas e pessoas entregam resultados, líderes não lideram resultados. Eu adoro o mindset dele, o Simon é incrível. Muito bem. O Gabriel escreveu o seguinte: exato, Dani. Tem gestor que acredita ser líder, mas na prática precisa de desenvolver sua liderança. Muitos trabalham com gestão do medo, acreditando ser um líder fantástico. Na verdade, não é? Tá errado. Trabalhar sob pressão. Aí ele só. Não, isso aqui o Mário escreveu o seguinte: o tóxico adoece o ambiente, o dócil demais também. E é verdade. A falsidade, o dócil, falsidade, nossa, me mata. Mas vamos voltar ao assunto, à pergunta do Gabriel, novamente, para você responder ele. Sobre, tem gestor que acredita ser líder, mas na prática precisa de desenvolver sua liderança. Muitos trabalham com a gestão do medo, acreditando ser um líder fantástico, e na verdade não é. O que você tem para falar sobre isso? Líder que trabalha com a gestão do medo é líder que precisa controlar, né? Então, eu até trabalho no meu programa Lidera, lá no nível de ambiente, eu falo sobre cultura organizacional e sobre nível de consciência. Então, nos primeiros níveis, a gente fala sobre os níveis iniciais, são os níveis mais básicos. Um deles, o líder ele tem essa necessidade do controle. Então, quando as coisas não estão bem e ele é sintomático e ele tem necessidade de controlar, inevitavelmente ele vai fazer esse movimento. Então, quando eu falei de autonomia com alinhamento, dificilmente esse líder vai fazer o processo de autonomia com alinhamento. Não existe na mentalidade dele a possibilidade de um analista, por exemplo, ser uma voz a ir para uma outra área fazer um alinhamento a partir de algo que um gerente, por exemplo, deveria fazer. Não, o gerente é quem controla a informação e quem tem que ir fazer o alinhamento. É ele quem tem a posse. É como se um analista não tivesse capacidade para fazer esse movimento. Entende? Sim. E aí as pessoas não aprendem. É como se houvesse... É como se eu tivesse um medo de quem está abaixo de mim. Existe uma hierarquia muito forte. Quando eu sou um gestor de controle, eu gosto muito forte da hierarquia e eu tenho clareza de quem está abaixo de mim e mantenho as pessoas claramente abaixo de mim, de tal forma de que quem manda sou eu e você vai até onde eu te vejo ir. Não mais do que isso. Então, eu não permito um crescimento exponencial dessa pessoa. O crescimento dela é até onde eu permito ir. Então, é como se existisse um medo dessas pessoas que estão abaixo de mim crescerem, porque se elas crescem ou elas me apagam, eu corro o risco delas ocuparem o meu lugar. Na verdade, é o contrário, né? Eu deveria potencializar todas as pessoas que estão abaixo de mim, hierarquicamente, abaixo do ponto de vista dessa estrutura organizacional verticalizada que existe, tá? Então, eu sou um diretor, eu tenho um gerente, eu tenho um analista ou outras estruturas na organização. Então, eu deveria me preocupar com desenvolver os meus sucessores de tal forma que acima de mim existem outras estruturas ou paralelo a mim existem outras posições que eu tenha interesse em ser promovido ou fazer movimentações, e aí uma organização vai promover um diretor, vai promover um gerente, se houver alguém para ocupar aquele lugar. Se eu não desenvolvo ninguém a ocupar aquele lugar, eu não saio daquele lugar. Não. Então, se eu sou esse líder que controla, esse gestor que controla e
desenvolvo ninguém, eu também não saio daquele lugar. Então, por medo de alguém ocupar o meu lugar, eu também não cresço. Então, gente, é uma característica, É, tá? Essa pessoa. Então, eu vou voltar lá atrás que eu falei sobre desenvolvimento e treinamento. Essa pessoa precisa passar por um desenvolvimento. Tem algo mais profundo na estrutura dela que ela precisa entender sobre ela. Entende? é só para complementar o que você falou, quando eu era gerente de concessionária, o que eu fazia? Como eu sempre fui gerente geral e não tinha subgerentes de departamentos, aonde eu passei, né? Que é a Mitsubishi, Renault, a Volvo, a SsangYong, a Changan. Então, o que eu fazia? Eu dava crédito, eu chamava aquele o melhorzinho para ser o subgerente. Vamos lá, do, vamos lá, de peças, subgerente da garantia, subgerente das peças, ou chamava a melhor vendedora, olha, então você vai, a partir de hoje, você vai ser a subgerente. Por quê? Para mim, era mais fácil conversar com uma pessoa, que seria a líder lá daquelas meninas, as vendedoras, do que chamar todo mundo. Todo mundo eu fazia na reunião, porque senão era muito funcionário para ouvir. Então, o que eu fazia? Eu chamava gerente, vamos lá, subgerente de cada departamento, vamos lá, dia de quarta-feira. Gente, vamos lá, o que está pegando aí? Ah, Luiz, ó, precisa disso, precisa disso. Aí na outra segunda-feira, já ia com o povão todo. Eu já sabia quem era quem, entendeu? E essas pessoas, seriam subgerente, se sentiam mais valorizadas, mesmo ganhando, vamos lá, R$ 700 a mais, R$ 1.000 a mais, só para ser meu braço direito daquele departamento. Cara, como que é bom você chegar na empresa e olhar assim, pô, cara, aquele Alvarenga ali, um cara diferenciado, me deu oportunidade. Então, olha, e por incrível que pareça, e quando eu vou nessas concessionárias ou em outras, e encontro ex-funcionário que foi colaborador daquela empresa que eu trabalhei, precisa ver a gratidão, cara. A gratidão. Ô, cara, Alvarenga, para você que me deu oportunidade, olha onde que eu tô. Aí eu pensei, caramba, imagina se eu não desse oportunidade pro cara. O cara seria mecânico até hoje. Ou a vendedora, vamos lá, tinha lá a Rose, da Renault, ela vendia absurdo. Falei, Rose, vem cá. Você vai ser a líder das meninas aqui. Eram 12 meninas, 13 meninas. Hoje ela está na Mercedes-Benz, como gerente da Mercedes-Benz. Então, se eu não desse oportunidade para ela naquela época, ela não sabia gerenciar, não saberia aprofundar no sistema. Então, assim, dar oportunidade para outro, cara, é espetacular. Por quê, Daniel? Só para concluir, não fica enjoativo. Me deram oportunidade lá atrás da Renault. Quando eu montava peça de carro, tinha um cara, chama Gilmar, ele que me dava oportunidade. Porque eu também provocava ele. Por exemplo, nas férias, que fechava a fábrica, quem que ele chamava para fazer manutenção nas peças? Eu. Nas férias de junho, quem me chamava? Eu. Nesse meio tempo, Luiz, ó, é assim, é assado. Ó, Luiz, daqui a um ano vai ter prova, já começa a estudar. Então, assim, eu fazia por onde vamos lá, ser indicado. Né? Não ficava lá de braço cruzado, não ficava com outros brasileiros que vão para fora só para beber e pagode, mulherada e putaria, essas coisas. Né? Eu fui com objetivo. Eu fui ser melhor do que eu saí daqui. E olha onde cheguei. Infelizmente, 2008 veio a crise e mandou todo mundo embora. Deixa eu só dar um oi aqui para a turma aqui antes de desligar. Essa live vai estar gravada, eu falei que sim. Boa noite, Keila, Moisés. Gente, quem não está inscrito no canal, bora no bate-papo com a Varenga, dá aquela força lá. Tony, Moisés, obrigado, Luiz, Bárbara, Tilane, boa noite. Dani, boa noite. Moisés escreveu, coração alegre, resultado, verdade. Daniel, boa noite. Moisés na unidade. Maria, boa noite. Moisés, frequência, verdade. Ô Daniel, já são 20 horas e 5 minutos. Vamos falar sobre o seu programa de mentoria? Fiquei interessado de
de entender como é que funciona. Para o próximo ano, como é que vai ser? Já tem as inscrições abertas? São quantas pessoas? É individual, é coletivo, é online, é presencial? Fala um pouco sobre isso aí para a gente. Bom, tá bom. Bom, a gente vai abrir a turma de mentoria em janeiro. Eu disponibilizei no link da bio um formulário para uma verificação do perfil, né, das pessoas que têm interesse por mentoria, para entendimento do momento de cada um. A gente vai trabalhar com mentoria individual e mentoria em grupo. E em fevereiro eu lanço novamente o curso do Lidera. Eu lancei o curso esse ano ao vivo, ano que vem ele vem gravado a partir de fevereiro. Então, o programa é um acrônimo que é começando com liderança, identidade, desenvolvimento, equipe, resultados e ambiente. A proposta é que o líder passe primeiro pelo desenvolvimento dele. Eu acredito, eu construí o programa a partir do que foi importante para mim, então tudo que está no programa foi o que eu aprendi, eu desenvolvi, então estão ali os meus 21 anos de liderança dentro do programa, da programação do curso, da programação da mentoria. Então, olhando para o desenvolvimento do líder, eu acredito que para o líder olhar para a equipe, ele precisa olhar para ele primeiro, olhar para o próprio desenvolvimento, para então conseguir olhar para a equipe, depois olhar para resultados, e aí trazendo um pouco da estrutura da metodologia de OKR, e aí olhar para o ambiente onde essa dinâmica acontece, onde as pessoas estão, onde o líder está, onde as entregas acontecem. E aí, em ambiente, a gente vai falar sobre cultura organizacional, falar sobre leis sistêmicas. Toda a programação eu trago um pouco de programação neurolinguística, constelação familiar, um pouco de conteúdo de gestão. Trago conceitos aí do Simon Sinek, que é um dos autores que eu gosto bastante. Então, essa é uma programação que fez bastante sentido na minha jornada, tanto do ponto de vista do meu desenvolvimento de estudo, da minha formação, como na minha jornada profissional de experiência de trabalho, desenvolvimento da minha equipe, os resultados que eu tive com as minhas equipes ao longo aí dos anos. As pessoas sempre quiseram entender. Na minha equipe, inclusive, as pessoas falavam, eu queria entender a mente da Dani, como que ela organiza, porque que a gente consegue entregar tanto em tão pouco tempo e a gente fica bem ao fazer tantas entregas. O que acontece aqui nessa dinâmica? A mentoria de 6 meses, a proposta é a mentoria de 6 meses. O curso, sendo online, é no tempo de cada um, mas num tempo bom de 3 meses, de 2 a 3 meses. Entendi. Espetacular. Acabou a live. Uma pena. A conversa estava uma delícia. Foi gostoso mesmo, eu agradeço. Não, eu que agradeço, cara. Bate-papo muito bacana. Realmente foi um bate-papo assim, muito descontraído, mulher de valor. É isso aí, Moisés. Eu só chamo fera, cara. Eu só chamo fera. Gente, quem tem interesse. Ele me achou por aí na rede, Moisés, e me encontrou por aí. Olha, como é que eu te achei? Eu estava realmente à procura de alguém para falar sobre o tema, sobre liderança. Eu comecei. Aí eu vi um vídeo seu, um shortzinho. Aí eu gostei da voz, da postura e do tema. Falei, é ela mesma. Aí eu, a minha comunicação é basicamente entregar muito valor de resultados extraordinários com conexão com as pessoas. O meu forte é relacionamento. Então, eu não abro mão disso. Você me chamou a atenção pelo tema, pela voz, pela postura, vestimenta, o posicionamento. Falei, cara, é ela mesma. E olha, acertei. Então, gente, vou deixar aqui o Instagram dela. Fala pra gente aí o seu Instagram, seu site, se você tiver. Fala um pouco aí para as pessoas entrarem em contato com você. É Dani Andrade Oficial. Tem um homônimo lá
no Instagram, viu, gente? Então acompanhem aqui pelo Luiz que vocês vão me encontrar lá. Boa. Obrigada, Gabi. Você Dani, também. Dani, é espetacular. Show, live, muito importante. É isso aí, Márcio. Top demais. Valeu. Moisés, mulher de valor. Cara, só agradecimento. Eu que Dani, olha, agradeço. o canal aqui é seu, tá? Você sabe disso. Gostei muito desse bate-papo. Quando tiver próximo da sua mentoria e quer divulgar aqui, cara, vamos bater mais A um gente papo. volta. Tá bom? Cara, o canal aqui é seu, cara. Você que manda, beleza? Amei o bate-papo. Gente, muito obrigado às pessoas que entraram e saíram, participaram, mandando pergunta. Cara, eu gosto muito quando vem pergunta. Nossa, eu gosto demais. Interagir é muito, muito bacana. Então eu vou dar o meu tchau. Obrigadão, Dani. Fica com Deus, tá? Um Feliz Natal, um próximo ano novo. E no próximo ano a gente se vê, se Deus quiser, com a sua mentoria para mudar a cabeça dos líderes. Ingrid, muito bom. Noite de aprendizagem. É verdade. Noite de Ingrid é uma aprendizagem. linda, ela está sempre comigo aqui Muito me bacana. acompanhando aqui. Aham. Então, gente, fica com Deus. Ô, Mário, fica com Deus, Mário. Fechou? Olha, vamos reduzir Sucesso, para Mário. junho. Vamos bater o papo em 3 meses. Porque, Mário, em 3 meses você não conseguir reverter isso aí, irmão, aí esquece. Pede conta. Gente, fica com Deus. Um abração, Feliz Natal para todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau.